Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos resolver algumas questões sobre planilhas eletrônicas da banca IBFC. Banca IBFC, vamos lá para a primeira questão. Editores de planilhas são conhecidos mundialmente. Muitos termos são conhecidos como planilha, tabela, linha e coluna. Assinale a alternativa que apresenta qual termo que refere-se a uma interseção específica de uma linha e uma coluna. Então, nós temos aqui item A, célula, B, fórmula, C, gráfico, D, intervalo e E, tabela. Questão bem tranquila, a banca está perguntando apenas qual o nome disso aqui, ó, dessa interseção coluna, que é representada pelas letras, com a linha, né, que é representada pelos números. Então, cada retângulozinho desse aqui é chamado de célula, né? Então, aqui na nossa planilha, nós temos várias células, que é o encontro das linhas com as colunas. Então, voltando aqui para a questão, ó, nosso gabarito é a letra A, célula, que é a interseção de uma linha com uma coluna. Então, nem todas as questões de planilhas são para calcular, né? Não tem fórmula. Essa aqui é apenas uma questão de conceito, né? Quer saber aqui essa interseção da linha com a coluna. Questão: analise a seguinte planilha eletrônica do Microsoft Office abaixo. Então, tá aqui a nossa planilhazinha, né? O que é que a questão quer? Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2. Então, quem é C2? Está aqui C2, então 3, né? Nossa resposta aqui é 3. A questão quer a fórmula que tenha como resultado o número 3. Começar a substituir aqui pelos números. No item A nós temos C1. Quem é C1? C1 é 6. Então, vamos lá. 6 mais B2. B2 é 7. É o B2. A1. A1 é 5 menos 5. B1 é 8. Então, mais 8. E A2 é 9 menos 9. Pronto, aqui está montada a nossa, né, nossa continha. Observe que essa questão, ela foi até legal porque todas as referências aqui, ó, estão iguais, só alterou o símbolo, né? Subtração e adição. Né? Aqui, ó, adição, subtração. Então, se precisar calcular todos os itens, você vai modificando aqui somente os sinais, né, de adição e subtração. Os números vão continuar os mesmos. Então, vamos lá fazer a nossa continha, ó. Apagar os sinais e já vou para o gabarito, tá? Para não perder tempo calculando item por item, você pode fazer sozinho. Aqui eu já vou logo para o final, ó. 6 menos 7, mais 5, mais 8, menos 9. Então, fazendo aqui, ó, 6 menos 7, menos 1, mais 5, mais 8, menos 9, menos 1 mais 5, 4, mais 8, menos 9, 4 mais 8 é 12, menos 9, 3. Então, tá aqui o nosso resultado, né? Ó, a questão queria ser 2, que é 3, e o gabarito é a letra D, tá? Então, você pausa o vídeo se quiser calcular os outros para tirar a prova aí, mas a resposta já é o item D. Também na prova, se você quiser calcular de forma mais rápida, né? Eu fui fazendo aqui esse cálculozinho aqui de forma mais detalhada, porque algumas pessoas têm dificuldade, mas é uma questão bem simples, né? Só somar, subtrair. Então, gabarito é letra D, beleza? Vamos para a próxima questão. As células em uma planilha eletrônica são identificadas por um sistema de coordenadas composto de uma letra e um número. Assinale a alternativa que apresenta qual é a célula localizada na terceira coluna e na quarta linha, que é bem tranquila, é só uma questão mesmo de atenção, né, para você não marcar o local errado, mas vamos lá. Ó. Terceira coluna. As colunas são representadas por letras, né? Então, nós temos a primeira coluna é o a segunda é o B e a terceira é o C. E a quarta linha, que é representada pelos números, né? A quarta é o número 4. Então, nós temos as linhas na seguinte ordem. Então, terceira coluna, C, quarta linha, 4. No caso, seria uma célula bem aqui, ó, C4. Então, nosso gabarito, letra D. Próxima questão, analise a seguinte planilha eletrônica do Microsoft Office abaixo. Então, nós temos aqui 4 itens com as seguintes fórmulas: soma, média, mínimo e soma. Então, aqui a gente vai ter que calcular um por um para descobrir se o resultado é o que está informando aqui no item, né? Então, vamos lá.
Item A, o resultado da fórmula soma A1 até B2 será 30. Então, lembrando que aqui, ó, nós temos o símbolozinho dois pontos, né? Esse símbolo aqui, dois pontos significa até, e ponto e vírgula significa e. Então, não esquece isso aqui para você não calcular errado. A gente quer de A1 até B2, ou seja, a gente quer tudo. De A1 até B2. Então, vai pegar todas as linhas e colunas aqui dentro da referência, né? Se fosse o I, se fosse ponto e vírgula, seria apenas A1 e B2. Então, daria um resultado diferente. Então, vamos lá, ó. De A1 até B2, nós temos 8 mais 6 mais 7 mais 9, que vai dar exatamente 30. Então, o item A já é o gabarito, né? Se quiser parar por aqui e seguir para a próxima questão, já pode para ganhar tempo na prova. Mas se quiser conferir os demais itens, né? Aí fica por sua conta. Vamos lá calcular aqui porque a gente está fazendo um vídeo de aprendizagem, né? Então, item B. Resultado da fórmula média, aqui já é média, né? Ó, B1 até, né? Dois pontos, não confunde aí, dois pontos até. B1 até B2 será de 12. Então, a média é o quê? A soma, né? Do B1 mais o B2 dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, o B1 é 6 mais 9, que vai dar o quê? 15. Como nós queremos a média, vai ser dividido por 2. Então, o resultado aqui é 7,5 e não 12, né? Então, vamos lá agora para o item C. Temos o resultado da fórmula mínimo A1 até B2 será de 9. Então, o que é o mínimo? Esse mínimo, ele vai calcular o menor número da nossa lista, né? No caso aqui, ó, de A1 até B2, quem é o menor aqui? Quem é o mínimo? Nós temos 6, 7, 8, 9. Então, obviamente, o menor é o número 6. Então, aqui está errado, porque ele fala que é 9. Na verdade, o mínimo aqui é 6. E o resultado da fórmula soma A2 até B2, né? A2 até B2 será 15. Então, quem é que a gente tem aqui, ó? 7 mais 9 vai dar o quê? 16. Como ele falou que é 15, está errado, tá? Então, de fato, aqui voltando para a questão, nosso gabarito realmente é o item A, né? Ó, o resultado da fórmula soma A1 até B2 será de 30, que é o resultado aqui da soma de todos, né, de todas as células. Então, gabarito letra A. Próxima questão, examine atentamente a planilha eletrônica do Excel 365 abaixo. Está aqui a nossa planilhazinha, assinale a alternativa correta. Então, veja que as questões da IBFC, de informática, né, de planilha eletrônica, não são tão complicadas. Você só não pode ter preguiça, né, porque tem umas continhas, mas são contas bem básicas, são mais para testar a sua atenção. Então, vamos lá para o item A. Ao subtrair a célula B1, vamos aqui. Ao subtrair a célula B1, quem é B1? B1 é 13, né? Então, ao subtrair a célula B1 da célula A2, quem é A2? A2 é 10. Teremos como resultado 23. Então, nós teremos como resultado 23 se fosse para somar, né? Se fosse para somar A2 com B1, nós teríamos 23. Então, já está errado aqui o nosso item A. O item B. Ao somar a célula A1, então aqui A1 é 12, com a célula B2, que é 11, teremos como resultado 23, ok, né? Ó, 12 mais 11, 23. Então, já encontramos aqui o nosso gabarito. Mas vamos ver aqui os demais itens, né? Item C. Ao multiplicar a célula A1, quem é A1? 12. Com a célula A2, quem é A2? É 10. Teremos como resultado 23? Não, teremos como resultado aqui, né, 120. Então, de fato, está mesmo errado. A D, ao somar a célula A2, quem é A2 é 10, com a célula B2, que é 11, teremos como resultado 21, né? E aqui diz que é 23, ó, errado. E o item E, ao dividir a célula B2, quem é B2 é 11, ao dividir com A2 é 10, teremos como resultado 23? Não, teremos como resultado 1,1, né? Então, de fato, aí nosso gabarito letra B. Então, veja que é questão simples, é mais interpretar e não ter preguiça de fazer, tá? Então, vamos lá para a próxima questão. Só um detalhe aqui, ó. No enunciado foi colocado Excel 365, tá? Qualquer versão que fosse de planilha eletrônica, tanto da Microsoft Office, que no caso é o Excel,
como o outro, BR Office, entre outras planilhas eletrônicas, o resultado seria o mesmo, tá? Afinal, aqui são continhas de matemática básica, tá? Então, independente da versão, daria o mesmo gabarito. Próxima questão. Quanto às planilhas eletrônicas, ao se aplicar numa célula a fórmula soma B2 até C3, teremos. Então, não esquece, né? Dois pontos significa até. Então, de B2 até C3, teremos a soma das células B2, B3, C2 e C3, corretinho, né? Até, ó, então é tudo, do B2 até o C3, então vai incluir tudo, B2, B3, C2, C3. E a segunda opção aqui, ó, o equivalente a somar B2 com C3. Então, aqui tá errado. Por quê? Se for somar B2 com C3, seria da seguinte forma: soma B2 e C3. Então, é muito importante. É um detalhe bestinha, né? Essa questão dos dois pontos com ponto e vírgula, mas é importante, ó, porque numa questão dessa aqui, você tem que saber interpretar o que o item está dizendo. Então, somar B2 com C3 é o mesmo que utilizar esse símbolo aqui de ponto e vírgula, e não os dois pontos, certo? Então, a primeira está correta e a segunda está falsa. Então, nosso gabarito aqui, ó, é o item B. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.